Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de um caso particular de função afim, que é a função linear. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe que uma função f definida de reais em reais é chamada função linear quando pode ser escrita na forma y igual a ax, com a sendo um número real e a diferente de zero. Então, observe que uma função, quando ela pode ser escrita dessa forma aqui, y igual a ax, com esse coeficiente a sendo um número real e esse coeficiente a diferente de zero, nessas condições, essa função aqui, que tem essa forma aqui, y igual a x, vai ser chamada função linear. Agora vamos pensar no seguinte, ó. A função linear é um caso particular de função afim, pois y igual a ax equivale a y igual a ax mais b, com a diferente de zero e b igual a zero. Então, observe que uma função linear ela é uma função afim com o coeficiente b igual a zero. Então, observe que essa função aqui, ó, y igual a ax, que é a nossa função linear, ela é uma função afim com o coeficiente a sendo um número real e a diferente de zero, e o coeficiente b aqui é igual a zero. Então, observe que uma função linear ela é uma função afim com o coeficiente b igual a zero. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Por ser um caso particular de função afim, o gráfico da função linear também é sempre uma reta. Então, já sabemos que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta. Então, o gráfico da função linear também será sempre uma reta. Agora vamos falar um pouquinho, ó, de função linear e proporcionalidade direta. Observe os exemplos. Vamos ver o nosso primeiro exemplo que temos, ó. Se 1 kg de feijão custa R$ 9,00, então x quilogramas de feijão custam y igual a f de x, que é igual a 9x reais. Então, observe que temos essa representação aqui, ó, y igual a f de x, que é igual a 9x reais para a nossa situação. Observe que essa representação aqui, ela é exatamente uma função linear, em que o coeficiente a é igual a 9, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Note que 1 kg de feijão custa exatamente R$ 9,00. Se 1 kg de feijão custa R$ 9,00, então 2 kg de feijão custam exatamente R$ 18,00. 3 kg de feijão vão custar exatamente R$ 27,00. E assim por diante. Ou seja, observe que o preço a pagar é diretamente proporcional ao número de quilogramas que compramos. Então, observe que nessa situação temos duas grandezas envolvidas, que são a quantidade de feijão comprada, que foi dada em quilogramas, e o preço a pagar, que foi dado em reais. Observe que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se você aumentar a quantidade de feijão que vai comprar, o preço a pagar também vai aumentar. Se você diminuir a quantidade de feijão que vai comprar, o preço também vai diminuir, certo? Agora, vamos pensar no seguinte, ó. Nesse caso, o coeficiente de proporcionalidade é 9. Observe que 1 kg de feijão custam exatamente R$ 9,00.
Observe que 2 kg de feijão custam exatamente R$ 18,00. Observe que 3 kg de feijão custam exatamente R$ 27,00. Observe também que 4 kg de feijão custam exatamente R$ 36,00. E observe que 5 kg de feijão custam exatamente R$ 45,00. Observe que 9 dividido por 1 é igual a 9, 18 dividido por 2 é igual a 9, 27 dividido por 3 é igual a 9, 36 dividido por 4 é igual a 9, e observe que 45 dividido por 5 é igual a 9. Observe agora o seguinte, que o coeficiente de proporcionalidade que temos aqui, que é 9, é justamente igual ao coeficiente A da nossa função linear, que é y igual a f de x, que é igual a 9x, que é a função aqui, ó, que representa essa nossa situação que temos. Então, observe que o coeficiente de proporcionalidade em uma função linear é sempre igual a em uma função do tipo y igual a f de x, que é igual a x, que é aqui uma função linear, com o coeficiente a aqui diferente de 0. Então, prosseguindo, vamos para o nosso segundo exemplo, que diz o seguinte, ó. Um motorista mantém o carro em uma rodovia a uma velocidade média constante de 90 km por hora, no piloto automático. Então, veja a tabela que representa essa situação. Então, observe que aqui ó, temos o deslocamento do carro. Observe que aqui ó, temos a medida de intervalo de tempo t, que foi dado em horas, e aqui temos a medida de distância d, que foi dado em quilômetros. Então, observe o seguinte, que em 1/3 de hora, ou seja, em 20 minutos, esse carro percorre a distância de 30 quilômetros. Observe que em 1/2 de hora, ou seja, em metade de uma hora, ou seja, em 30 minutos, esse carro percorre a distância de 45 quilômetros. Observe que em 1 hora, esse carro percorre a distância de 90 quilômetros. Observe que em 2 horas, esse carro percorre a distância de 180 quilômetros. E observe que em t horas, a distância percorrida é 90 vezes t, onde esse t aqui é a quantidade de horas. Então, observe que esse carro aqui, a uma velocidade média constante de 90 km por hora, no piloto automático, observe mais uma vez que em 1/3 de hora, ele percorre 30 km. Em 1/2 de hora, ele percorre 45 km. Observe que em 1 hora, ele percorre exatamente 90 km. Observe que em 2 horas, ele percorre exatamente 180 km. E observe que em t horas, ele percorre uma distância de 90 vezes t, onde esse t aqui é a quantidade de horas. Agora, vamos pensar no seguinte, ó. O modelo matemático dessa situação é a função linear dada pela lei d igual a 90t. Note que essa função que temos aqui, ela é crescente e que, duplicando a medida de intervalo de tempo, duplica a medida da distância. Triplicando a medida de intervalo de tempo, triplica também a medida da distância. E assim sucessivamente. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Ou seja, a medida de distância percorrida é diretamente proporcional à medida de intervalo de tempo. Então, observe que se aumentarmos a medida de intervalo de tempo, a distância percorrida também vai aumentar. E observe que se diminuirmos aqui a medida de intervalo de tempo, a distância percorrida também vai diminuir, certo? Agora vamos pensar no seguinte, ó. Para determinar em quanto tempo
o motorista percorrerá 126 km, fazemos aqui os seguintes cálculos. Observe que a nossa função é essa aqui, ó, d igual a 90t. Observe que aqui, ó, temos uma função linear. Observe que esse d aqui vai ser a distância percorrida e esse t aqui vai ser o tempo. Então, observe que se queremos determinar em quanto tempo o motorista percorrerá 126 km, fazemos aqui os seguintes cálculos. Observe que a distância é 126 km e queremos determinar o tempo. Então, observe que vamos substituir aqui o d, que é a distância, por 126, para assim determinar o tempo. Então, observe que vamos ficar com 126 igual a 90t. Observe que esse 90 aqui, que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, observe que t, ou seja, o tempo, vai ser igual a 126 dividido por 90. E observe que 126 dividido por 90 é exatamente igual a 1,4. Ou seja, esse motorista vai percorrer a distância de 126 km em 1,4 hora, certo? Ou 1,4 horas. Então, observe também o seguinte, observe que 1 hora tem exatamente 60 minutos. Mas observe o seguinte, que 0,4 horas aqui é igual a 0,4 vezes 60 minutos, certo? E observe que 0,4 vezes 60 minutos é igual a 24 minutos. Ou seja, observe que, assim, o motorista percorrerá 126 km em 1,4 hora. Ou seja, em 1 hora e 24 minutos. Observe que 1 hora tem exatamente 60 minutos. E observe que 0,4 horas aqui é igual a 0,4 vezes 60 minutos. Ou seja, 24 minutos. Logo, esse motorista percorrerá a distância de 126 km em 1 hora e 24 minutos. Então, prosseguindo, e para determinar quantos quilômetros ele percorrerá em 1,5 hora, ou seja, em 1 hora e meia, fazemos. Observe que a nossa função é essa aqui, ó, d igual a 90t. Observe que a nossa função aqui é uma função linear, em que esse d aqui é a distância e esse t aqui é o tempo. Então, observe que se queremos saber quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora e meia, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos substituir aqui o tempo por 1,5 e assim vamos determinar a distância percorrida em 1 hora e meia, ou seja, em 1,5 hora. Então, observe que d é igual a 90t. Então, observe que isso aqui implica em distância vai ser igual a 90 vezes o tempo. O tempo é 1 hora e meia, ou seja, é 1,5. Agora, observe o seguinte, que 90 vezes 1,5 é igual a 135. Então, observe que em 1 hora e meia, ou seja, em 1,5 hora, a distância percorrida vai ser de exatamente 135 quilômetros. Então, observe que, então, ele percorrerá 135 quilômetros em 1 hora e meia, ou seja, em 1,5 hora, certo? Agora, vamos só finalizar com o seguinte, ó. Observe que, nesse caso, o coeficiente de proporcionalidade é exatamente 90. E assim finalizamos nossa aula.